Boa tarde, quarto ano. Espero que todos vocês tenham tido um ótimo final de semana. Vamos começar mais uma semana abençoada, ok? E iremos começar com a nossa matéria de ciências. Na nossa matéria de ciências, trabalharemos como o tema animais, ok? Especificadamente, os alimentos dos animais. Então, vamos lá. Tia Suzane, na abertura do assunto, colocou aqui uma figura, e essa figura representa-se a cadeia alimentar. A cadeia alimentar é que um animal, ele alimenta-se de outros animais, ok? E é assim que procede a nossa natureza. Então, aqui, nós temos aqui a planta de fundo, consequentemente, a do fundo do mar, que são algas marinhas. Essas algas marinhas, elas se alimentam de quê? Do caramujo. O caramujo se alimenta-se do lambari, que ele é um peixe pequeno, ok? Olha aqui, ó, o peixe grande. Ele se alimenta do peixe-mar, e o peixe-mar faz parte do alimento da garça. Com tudo isso, formamos uma cadeia alimentar, ok? Vamos dar início, prestem atenção. Os animais, com exceção dos seres autótrofos, que produzem seu próprio alimento, todos os demais organismos vivos nutrem-se de outros seres, causando uma relação de dependência entre eles. Mas o que são animais autótrofos? São animais que produzem o seu próprio alimento, utilizando luz por meio do processo de fotossíntese ou energia química, ok? Vamos lá. Em relação alimentar existente entre os seres vivos na natureza, na qual uns dependem dos outros para sobreviver, e é denominado de cadeia alimentar, ou seja, a cadeia alimentar, prestem bem atenção, é a forma com que os animais têm para sobreviverem, ok? Tia Suzane vai mostrar aqui, prestem atenção, tá? Olha aqui nós temos uma planta, nós temos um sapo, nós temos uma cobra e um gavião. Então, o que é que acontece? O gafanhoto, ele necessita da planta para sobreviver, do vegetal. O sapo, que é um consumidor secundário, ele necessita do gafanhoto para se alimentar de insetos, gafanhotos, moscas, baratas e outros insetos. A cobra, ela é um consumidor terciário, certo? Consumidor terciário, ok? E o gavião é um consumidor quaternário, ou seja, o gavião, ele pode se alimentar de outros animais, de peixe. A cobra pode comer o rato, a cobra pode se alimentar do rato. Então, assim, olha, vem assim, o gafanhoto precisa da planta, o sapo precisa do gafanhoto, a cobra necessita do rato, o gavião, ele pode comer a cobra, ou pode comer o peixe, e assim forma-se a nossa cadeia alimentar, ok? Prestem atenção. Como já vimos, os vegetais são capazes de produzir seu próprio alimento. Por isso, esses seres são chamados de produtores. Então, prestem atenção. Os seres vegetais que produzem o seu próprio alimento são chamados de produtores. A planta, ela representa o produtor da cadeia alimentar. Vou voltar à imagem. Olha aqui a imagem. Vou precisar voltar aqui, a planta, tá vendo? Ela é o reprodutor da cadeia alimentar. A planta
reprodutor da cadeia alimentar. Os seres produtores também são encontrados em ambientes aquáticos, como aqui, ó, na nossa figura de abertura, tá vendo? Em ambientes aquáticos. Vamos lá. As algas e algumas bactérias que realizam a fotossíntese são produtores que vivem na água. Vocês sabem que a fotossíntese é um processo que as plantas, elas fazem, ok? Vamos lá. Quem são os consumidores? Os consumidores são os seres que se alimentam de plantas e de outros seres vivos, pois não produzem o seu próprio alimento. Então, o gafanhoto, ele não produz seu próprio alimento. Então, ele é chamado de consumidor, porque o gafanhoto, ele é herbívoro. Esses se alimentam de quê? Vegetais, e os carnívoros que comem outros animais. Então, o leão, ele é um animal carnívoro que precisa-se de outros animais para saciar sua fome. Assim como o gafanhoto, que ele é um vegetal, é um herbívoro, e ele necessita de folhas para conter a sua alimentação. Então, esses animais, eles são chamados de consumidores, ok? A serpente é um exemplo de consumidor carnívoro, porque a serpente, ela come rato. Dependendo do tamanho da serpente, chega a engolir um bezerro pelo seu tamanho, ok? Então, a serpente, ela é o quê? Carnívora. Além dos produtores e consumidores, existem os decompositores. Estes se alimentam de organismos já mortos, como os seres microscópicos. Enfim, as bactérias e os fungos fazem com que seres mortos apodreçam e se decomponham. Por exemplo, o urubu, por exemplo, se ele vê um animal morto, consequentemente ele vai comer a carne daquele animal. Então, isso significa que são seres decompositores, que se alimentam-se de animais mortos, no caso do urubu, do gavião e etc. Então, essa decomposição, ela enriquece o solo e auxilia no desenvolvimento dos vegetais, ok? Então, vamos colocar esse assunto em prática no próprio livro de ciências de vocês, na página 51, 52 e 53. Eu desejo a todos uma boa tarde, que tenham um bom estudo.